Abecedário do Enem. Nesta videoaula, estudaremos os conteúdos, letra por letra, mais frequentes na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias do Exame Nacional do Ensino Médio. Iniciemos o nosso beabá. Letra A. Arte moderna brasileira. Arte moderna é o nome dado aos movimentos artísticos que surgiram na Europa nos últimos anos do século XIX. No Brasil, o movimento modernista surgiu posteriormente às vanguardas europeias. Aqui, o período decisivo para sua consolidação foi a década de 20, com a Semana de Arte Moderna. O pintor Cândido Portinari representou em seus quadros muitos problemas sociais do Brasil de sua época. O quadro Café faz uma representação exagerada dos pés e das mãos dos trabalhadores. Tal exagero cumpre a função de sugerir que os trabalhadores A. ganhavam pouco pelos serviços prestados, B. usavam muita força física no trabalho rural, C. plantavam e colhiam para seu próprio benefício, D. eram solidários na divisão do trabalho e eram, na sua maioria, escravos. Letra B. Brasilidade. Afinal, quem somos nós, os brasileiros? À primeira vista, a resposta para essa pergunta é fácil. Somos o produto da miscigenação entre os colonizadores portugueses, os índios que aqui viviam e os africanos trazidos como mão de obra escrava, além dos imigrantes que chegaram entre os séculos XIX e XX, como alemães, italianos, japoneses. Até aí tudo bem. Somos, enfim, um povo mestiço, genética e culturalmente, que, apesar da diversidade, compartilha certos traços em comum. A questão, porém, fica um pouco mais complicada quando se trata de buscar a essência do que se convencionou chamar de caráter nacional. Aqueles traços que explicam uma série de comportamentos que costumamos encarar com naturalidade, mas que, quase sempre, causam surpresa entre os estrangeiros. Brasil, capital Buenos Aires. No dia em que a Bossa Nova inventou o Brasil, teve que fazer direito, senhores pares, porque a nossa capital era Buenos Aires. A nossa capital era Buenos Aires. E na cultura Hollywood, o cinema dizia que em Buenos Aires havia uma praia chamada Rio de Janeiro, que, como era gelada, só podia ter carnaval no mês de fevereiro. Naquele Rio de Janeiro, o tango nasceu, e Mangueira o imortalizou na avenida, originária das tangas com que as índias fingiam cobrir a graça sagrada da vida. O texto de Tom Zé, crítico de música, letrista e cantor, insere-se em um contexto histórico e cultural que, dentro da cultura literária brasileira, define-se como A. contemporâneo à poesia concretista e por ela influenciado, B. sucessor do romantismo e de seus ideais nacionalistas, C. expressão do modernismo brasileiro influenciado pelas vanguardas europeias, D. representante da literatura engajada de resistência ao Estado Novo e precursor do movimento de afirmação nacionalista, o tropicalismo.
Letra C. Cultura indígena. Calcula-se que existam mais de 230 povos indígenas no Brasil, com hábitos, línguas e crenças diversas. Eles estão espalhados em mais de 670 terras indígenas, que já foram identificadas e homologadas ou encontram-se em processo de homologação. Quando os portugueses se instalaram no Brasil, o país era povoado de índios. Importaram depois da África grande número de escravos. O português, o índio e o negro constituem, durante o período colonial, as três bases da população brasileira. Mas no que se refere à cultura, a contribuição do português foi de longe a mais notada. Durante muito tempo, o português e o tupi viveram lado a lado como línguas de comunicação. Era o tupi que utilizavam os bandeirantes nas suas expedições. Em 1694, dizia o padre Antônio Vieira que as famílias dos portugueses e índios em São Paulo estão tão ligadas hoje umas com as outras que as mulheres e os filhos se criam mística e domesticamente, e a língua que nas ditas famílias se fala é a dos índios, e a portuguesa a vão os meninos aprender à escola. A identidade de uma nação está diretamente ligada à cultura de seu povo. O texto mostra que no período colonial brasileiro, o português, o índio e o negro formaram a base da população e que o patrimônio linguístico brasileiro é resultado da A. Contribuição dos índios na escolarização dos brasileiros. B. Diferença entre as línguas dos colonizadores e as dos indígenas. C. Importância do padre Antônio Vieira para a literatura de língua portuguesa. D. Origem das diferenças entre a língua portuguesa e as línguas tupi. E. Interação pacífica no uso da língua portuguesa e da língua tupi. Letra D. Desenvolvimento sustentável. É o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia e reforçam o atual e futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades humanas. Sacolas. Por que optar pelas duráveis como faziam nossos avós? O mundo produz sacolas plásticas desde a década de 1950. Como não se degradam facilmente na natureza, grande parte delas ainda vão continuar por mais de 300 anos em algum lugar do planeta. Calcula-se que até 1 trilhão de sacolas plásticas são produzidas anualmente em todo o mundo. O Brasil produz mais de 12 bilhões todos os anos e 80% delas são utilizadas uma única vez. Sacolas plásticas são leves e voam ao vento, por isso elas entopem esgotos e bueiros, causando enchentes. São encontradas até no estômago de tartarugas marinhas, baleias, focas e golfinhos mortos por sufocamento. Várias redes de supermercados do Brasil e do mundo já estão sugerindo o uso de caixas de papelão e colocando à venda sacolas de pano ou de plástico duráveis para transportar as mercadorias. Sacolas plásticas descartáveis são gratuitas para os consumidores.
mas tem um custo incalculável para o meio ambiente. Os argumentos utilizados no texto indicam que seu público-alvo é o consumidor e seu objetivo é estimular a. o abandono do uso de sacolas de plástico, b. a compra de sacolas de pano em supermercados, c. o engajamento em campanhas de consumo consciente, d. a divulgação dos perigos das sacolas plásticas para os animais marinhos, e a reutilização das sacolas de plástico. Letra E. Educação física. O termo educação física pressupõe a ideia de controle do corpo, ou ainda de controle do físico. Educar, desde o século XVII, é uma ação que está intimamente relacionada à disciplina corporal. A separação proposta por Descartes entre corpo e mente torna-se base de todo o processo educacional ocidental. O esporte, as ginásticas, a dança, as artes marciais, as práticas de aptidão física tornam-se, cada vez mais, produtos de consumo, mesmo que apenas como imagens, e objetos de conhecimento e informação amplamente divulgados ao grande público. Jornais, revistas, videogames, rádio e televisão difundem ideias sobre a cultura corporal do movimento. Essa difusão possibilitou o acesso a uma diversidade de atividades físicas e esportes coletivos praticados ao redor do mundo, que a. promoveu um aumento no Brasil da prática de esportes como a ginástica e uma diminuição da prática do voleibol e basquetebol. B. permitiu uma maior compreensão de esportes praticados em alguns países ou comunidades, de acordo com as suas características sociais e regionais. C. diminuiu a prática de esportes desse tipo em algumas regiões do Brasil, pois são considerados excessivamente agressivos e necessitam de muitos jogadores. D. aumentou o número de pessoas ao redor do mundo que praticam esportes desse tipo e diminuiu a prática das artes marciais como o karatê. E. estimulou o ensino de algumas lutas, como por exemplo a capoeira, por ser considerada étnica e envolver um grupo social único. Letra F. Folclore. É o que conhecemos como manifestações da cultura popular que acontecem e que formam a identidade social de um povo. O folclore é reproduzido tanto individualmente quanto coletivamente, bem como é transmitido de geração para geração. A dança é um importante componente cultural da humanidade. O folclore brasileiro é rico em danças que representam as tradições e a cultura de várias regiões do país. Estão ligadas aos aspectos religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras, e caracterizam-se pelas músicas animadas, com letras simples e populares, figurinos e cenários representativos. A dança, como manifestação e representação da cultura rítmica, envolve a expressão corporal própria de um povo.
considerando-a como elemento folclórico, a dança revela a. Manifestações afetivas, históricas, ideológicas, intelectuais e espirituais de um povo, refletindo seu modo de expressar-se no mundo. B. Aspectos eminentemente afetivos e espirituais e de entretenimento de um povo, desconsiderando fatos históricos. C. Acontecimentos do cotidiano, sob influência mitológica e religiosa de cada região, sobrepondo aspectos políticos. D. Tradições culturais de cada região, cujas manifestações rítmicas são classificadas em um ranking das mais originais. E. Lendas que se sustentam em inverdades históricas, uma vez que são inventadas e servem apenas para a vivência lúdica de um povo. Letra G. Gêneros textuais. São utilizados todas as vezes em que os falantes estão inseridos em alguma situação comunicativa. Ainda que inconscientemente, selecionamos um gênero que melhor se adapte àquilo que desejamos transmitir aos nossos interlocutores, sempre com a intenção de sobre ele obter algum efeito. Seja no bilhetinho deixado na porta da geladeira, seja nas postagens feitas nas redes sociais, ou até mesmo nas piadas que contamos para os nossos amigos. Os gêneros estão lá, trabalhando a serviço da comunicação e da linguagem. Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, romancista, crítico e ensaísta. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Filho de um operário mestiço de negro e português, Francisco José de Assis, e de Dona Maria Leopoldina Machado de Assis, aquele que viria a tornar-se o maior escritor do país e um mestre da língua. Perde a mãe muito cedo e é criado pela madrasta, Maria Inês, também mulata, que se dedica ao menino e o matricula na escola pública, única que frequentou o autodidata Machado de Assis. Considerando seus conhecimentos sobre os gêneros textuais, o texto citado constitui-se de a. Fatos ficcionais, relacionados a outros de caráter realista, relativos à vida de um renomado escritor. B. Representações generalizadas acerca da vida de membros da sociedade por seus trabalhos e vida cotidiana. C. Explicações da vida de um renomado escritor, com estrutura argumentativa, destacando como tema seus principais feitos. D. Questões controversas e fatos diversos da vida de personalidade histórica, ressaltando sua intimidade familiar em detrimento de seus feitos públicos. E. Apresentação da vida de uma personalidade, organizada sobretudo pela ordem tipológica da narração, com um estilo marcado por linguagem objetiva. Letra H. Hipertextualidade.
O hipertexto se assemelha à forma como o nosso cérebro processa o conhecimento, fazendo relações, acessando informações diversas, construindo ligações entre fatos, imagens, sons, enfim, produzindo uma teia de conhecimentos. O papel do hipertexto é exatamente o de reunir, não apenas os textos, mas também as redes de associações, anotações e comentários às quais eles são vinculados pelas pessoas. Ao mesmo tempo, a construção do senso comum encontra-se exposta e como que materializada à elaboração coletiva de um hipertexto. Trabalhar, viver, conversar fraternalmente com outros seres, cruzar um pouco por sua história, isso significa, entre outras coisas, construir uma bagagem de referências e associações comuns, uma rede hipertextual unificada, um texto compartilhado capaz de diminuir os riscos de incompreensão. O texto evidencia uma relação entre o hipertexto e a sociedade em que essa tecnologia se insere. Constata-se que, nessa relação, há uma A. Estratégia para a manutenção do senso comum. B. Prioridade em sanar a incompreensão. C. Necessidade de publicidade das informações. D. Forma de construção colaborativa de conhecimento. E. Urgência em se estabelecer o diálogo entre as pessoas. Letra I. Intertextualidade. Não existe texto neutro, puro, original. Todo texto sempre remete a outros textos. O escritor apela para a sua memória discursiva e traz à tona enunciados que já tem ouvido ou lido antes, e a partir daí ele constrói o seu texto. No entanto, seu acabamento será outro, pois escreverá empregando seu próprio estilo, aproveitando a sua bagagem cultural recebida. É assim que o escritor constrói a sua originalidade, dando nova moldura ao que foi dito antes. Quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com passagens já lidas em outros? Os textos conversam entre si em um diálogo constante. Esse fenômeno tem a denominação de intertextualidade. Leia os seguintes textos. Texto 1. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: Vai, Carlos, ser goste na vida. Carlos Drummond de Andrade. Texto 2. Quando nasci, veio um anjo safado, chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, a minha estrada entortou, mas vou até o fim. Chico Buarque. Texto 3. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: Vai carregar bandeira, carga muito pesada para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Adélia Prado. Adélia Prado e Chico Buarque estabelecem intertextualidade com Carlos Drummond de Andrade por A. Reiteração de imagens. B. Oposição de ideias. C. Falta de criatividade. D. Negação dos versos. E. Ausência de recursos.
Letra J. José Saramago e a literatura lusófona. A comunidade lusófona é formada por 9 países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Expoente da literatura lusófona e único prêmio Nobel de Literatura em língua portuguesa, José Saramago destaca-se como literato ao lado de Guimarães Rosa, Mia Couto, Walter Ugumãe, Pepe Tela, José Eduardo Agualusa, Luiz Bernardo Rouana, dos mais representativos autores contemporâneos das letras da língua de Camões. O homem disse: está a chover. E depois: quem é você? Não sou daqui. Anda à procura de comida. Sim, há 4 dias que não comemos. E como sabe que são 4 dias? É um cálculo. Está sozinha? Estou com meu marido e uns companheiros. Quantos são? Ao todo 7. Se estão a pensar em ficar conosco, tirem daí o sentido. Já somos muitos. Só estamos de passagem. De onde vem? Estivemos internados desde que a cegueira começou. Ah, sim, a quarentena. Não serviu de nada. Por que diz isso? Deixaram-nos sair. Houve um silêncio e nesse momento percebemos que os soldados que nos vigiavam tinham desaparecido. E saíram? Sim. Os vossos soldados devem ter sido dos últimos a cegar. Toda a gente está cega. Toda a gente. A cidade toda. O país. A cena retrata as experiências das personagens em um país atingido por uma epidemia. No diálogo, a violação de determinadas regras de pontuação A revela uma incompatibilidade entre o sistema de pontuação convencional e a produção do gênero romance. B provoca uma leitura equivocada das frases interrogativas e prejudica a verossimilhança. C singulariza o estilo do autor e auxilia na representação do ambiente caótico. D representa uma exceção às regras do sistema de pontuação canônica. E colabora para a construção da identidade do narrador pouco escolarizado. Letra K. KKKKK é internetês? Você sabe o que é internetês? Não? Então está na hora de aprender mais sobre esse assunto. Se você acha que não sabe o que é internetês, mas conseguiu ler as orações acima sem nenhuma dificuldade, acaba de descobrir que não só sabe, como provavelmente também o usa. Quem nunca apelou para a abreviação das palavras durante um bate-papo virtual, hein? E isso para deixar a comunicação mais dinâmica. O internetês na escola. O internetês, expressão grafolinguística criada na internet pelos adolescentes na última década, foi durante algum tempo um bicho de 7 cabeças para gramáticos e estudiosos da língua. Eles temiam que as abreviações fonéticas, onde casa vira casa e aqui vira aqui, comprometessem o uso da norma culta do português para além das fronteiras cibernéticas. Mas, ao que tudo indica, o temido internetês não passa de um simpático bichinho de uma cabecinha só. Ainda que a maioria dos professores e educadores se preocupe com ele, a ocorrência do internetês nas provas escolares, vestibulares e em concursos públicos é insignificante. Essa forma de expressão parece ainda estar restrita a seu habitat. Aliás, aí está a questão: saber separar bem a hora em que podemos escrever de qualquer jeito da hora em que não podemos escrever de qualquer jeito. Mas, e para um adolescente que fica
várias horas teclando que nem louco nos instant messengers e chats da vida. É fácil virar a chavinha no cérebro do internetês para o português culto? Essa dificuldade será proporcional ao contato que o adolescente tenha com textos na forma culta, como jornais ou obras literárias. Dependendo desse contato, ele terá mais facilidade para abrir mão do internetês. Explica Eduardo de Almeida Navarro, professor livre docente de língua tupi e literatura colonial da USP. Segundo o texto, a interação virtual favoreceu o surgimento da modalidade linguística conhecida como internetês. Quanto à influência do internetês no uso da forma culta da língua, infere-se que a ocorrência de termos do internetês em situações formais de escrita aponta a necessidade de a língua ser vista como herança cultural que merece ser bem cuidada. B. A dificuldade dos adolescentes para produzirem textos mais complexos é evidente, sendo consequência da expansão do uso indiscriminado da internet por esse público. C. A carência de vocabulário culto na fala de jovens tem sido um alerta quanto ao uso massivo da internet, principalmente no que concerne a mensagens instantâneas. D. A criação de neologismos no campo cibernético é inevitável e restringe a capacidade de compreensão dos internautas quando precisam lidar com leitura de textos formais. E a alternância de variante linguística é uma habilidade dos usuários da língua e é acionada pelos jovens de acordo com suas necessidades discursivas. Letra L. Leitura e cidadania. O hábito da leitura é um dos mais importantes para o desenvolvimento do intelecto e também o caminho mais curto para adquirir conhecimento. Em meio ao boom tecnológico das últimas décadas, esse hábito acabou ficando de lado, sendo substituído primeiro pela televisão, depois pelos computadores, pelos videogames e agora pelos smartphones. Também por isso é preciso dar atenção especial às crianças e inserir o hábito da leitura na vida delas desde cedo. Leia para uma criança. A cada livro, o Brasil inteiro vira página. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança. E tudo começa quando você abre um livro para ela. Os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. Os objetivos desse cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de a. As crianças frequentarem a escola regularmente. B. A formação leitora começar na infância. C. A alfabetização acontecer na idade certa. D. A literatura ter o seu mercado consumidor ampliado. E. As escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura. Letra M. Música popular brasileira.
A importância da música popular brasileira no cenário de nossa cultura é inegável. A MPB, além de sua relevância como manifestação estética tradutora de nossas múltiplas identidades culturais, apresenta-se como uma das mais poderosas formas de preservação da memória coletiva e como um espaço social privilegiado para as leituras e interpretações do Brasil. O prestígio de nossa música consolida-se em todo o mundo, podendo ser considerada como um dos símbolos de nossa gente, seus hábitos, seus fazeres, haveres e falares. Texto 1. Eles se beijavam no elevador, nos corredores do prédio. Se amavam tanto que o vizinho solteirão da esquerda guardava por eles uma vermelha inveja. Uma tarde, sem que ninguém soubesse por quê, eles se enforcaram no banheiro. Houve muito tumulto. Carros da polícia parados em frente ao edifício, as equipes de TV. O sol caía sobre as marquises e a cabeça dos curiosos na rua. Um senhor dizia para uma mulher passando ali: eles se suicidaram. Uma comerciária acrescentava: dizem que eles se gostavam muito. Que coisa! Enquanto isso, o solteirão na janela do seu apartamento, vendo todos lá embaixo, mordia com sabor a carne acesa de uma enorme goiaba. Rinaldo Fernandes. O carro do vizinho é muito mais possante e aquela mulher dele é tão interessante. Por isso ele parece muito mais potente. Sua casa foi pintada recentemente. E quando encontra o seu colega de trabalho, só pensa em quanto deve ser o seu salário. Queria ter a secretária do patrão, mas sua conta bancária já chegou no chão. Texto 2. Invejoso. O carro do vizinho é muito mais possante e aquela mulher dele é tão interessante. Por isso ele parece muito mais potente. Sua casa foi pintada recentemente. E quando encontra o seu colega de trabalho, só pensa em quanto deve ser o seu salário. Queria ter a secretária do patrão, mas sua conta bancária já chegou ao chão. Invejoso. Querer o que é dos outros é o seu gozo, e fica remoendo até o osso, mas sua fruta só lhe dá o caroço. Invejoso. O bem alheio é o seu desgosto. Queria um palácio suntuoso, mas acabou no fundo desse poço. Arnaldo Antunes. O conto e a letra da canção abordam o mesmo tema, a inveja. Embora empreguem recursos linguísticos diferentes, ambos lançam mão de um mecanismo em comum, que consiste em a. referir-se em terceira pessoa ao indivíduo qualificado como invejoso. b. conferir à inveja aspectos humanos ao fazer dela personagem de narrativa. c. expressar o ponto de vista do invejoso por meio da fala de uma personagem. d. dissertar sobre a inveja, apresentando argumentos contrários e favoráveis. E. fazer uma descrição do perfil psicológico de alguém considerado como invejoso. Letra N. Nova ortografia. Assinado em 1990, o Acordo Ortográfico visa a padronização da ortografia da língua portuguesa. Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe,
e Timor-Leste, que formam a comunidade de países de língua portuguesa, assinaram o tratado e cada um determinou prazos para que a reforma entrasse em vigor em seus territórios. Vejamos o que mais muda nesse acordo. Acento agudo. Desaparece nos ditongos abertos é e oi das palavras paroxítonas. Certo, a regra parece bem simples. Só falta eu achar aqui nessa jossa que diacho significa isso de ditongo e paroxítona. As palavras que servem de exemplo à regra do novo acordo ortográfico mencionada pela tirinha são A. Herói e jiboia, B. Paranoico e lindóia, C. Céu e pastéis, D. Escarcel e cananeia, E. História e azaleia. Atenção! Foram deliberadamente retirados os acentos das palavras que ainda fazem jus ao seu uso. Letra O. Operadores argumentativos. São aqueles elementos linguísticos explícitos cuja finalidade é indicar a argumentatividade dos enunciados. Podem funcionar como operadores as conjunções, os advérbios e as palavras denotativas, aquelas que não são classificadas em nenhuma das 10 categorias gramaticais. Como se sabe, existe uma velhinha em Taubaté que é a última pessoa no Brasil que acredita. Ela acredita em anúncio, acredita em nota de esclarecimento, acredita até nos ministros da área econômica. A boa saúde da velhinha interessa tanto ao governo quanto à oposição responsável. Se ela morrer ou deixar de acreditar, teremos o caos, que não convém ao projeto político de nenhum dos lados. Quando o Tancredo e o Figueiredo se encontrarem e um perguntar como vai a saúde, não estará se referindo nem ao outro, nem ao Aureliano. Estará falando da velhinha de Taubaté. Só a velhinha de Taubaté nos separa das trevas. Após a leitura do fragmento, constata-se que os dois únicos operadores argumentativos, dentre os destacados, que poderiam trocar de lugar entre si sem causar prejuízo gramatical e alteração de sentido é A. Se e quando, B. Ou e quando, C. Como e se, D. Tanto e quanto, E. Como e ou. Letra P. Preconceito linguístico. O preconceito linguístico resulta da comparação indevida entre o modelo idealizado de língua que se apresenta nas gramáticas normativas e nos dicionários e os modos de falar reais das pessoas que vivem na sociedade. Modos de falar que são muitos e bem diferentes entre si. Essa língua idealizada se inspira na literatura consagrada, nas opções subjetivas dos próprios gramáticos e dicionaristas, nas regras da gramática latina. No caso brasileiro, essa língua idealizada tem um componente a mais, o português europeu do século XIX. Tudo isso torna simplesmente impossível que alguém escreva e principalmente fale segundo essas regras normativas,
porque elas descrevem e, sobretudo, prescrevem uma língua artificial, ultrapassada, que não reflete os usos reais de nenhuma comunidade atual falante de português, nem no Brasil, nem em Portugal, nem em qualquer outro lugar do mundo onde a língua é falada. Chico Bento em Bom Português. Então, professora, quais são minhas notas? Como? Quais são minhas notas? Quais são as minhas notas, Chico? E eu que vou saber? Você também fez prova? Isso lá é português que se fale, já pro castigo? Mas, e amanhã quero você o fino do português. No diálogo travado na tirinha, a dificuldade de compreensão entre o personagem Chico Bento e sua professora revela, implicitamente, a desconsideração da escola em relação a uma variedade linguística, b. desobediência do aluno em aprender a língua portuguesa corretamente, c. descontentamento da professora em relação à sua atuação profissional, d. desinteresse da escola em atribuir boas notas aos alunos nas aulas de português, e preocupação adequada da mestra com os desvios gramaticais na fala do aluno. Letra Q. Quadrinhos. Tratando-se de uma das mais ricas e produtivas formas de expressar diversas temáticas, as histórias em quadrinhos utilizam a linguagem verbal e a não verbal pela associação da linguagem explícita e elíptica, imagética, uma grande variedade semiótica, proporcionando também uma grande variedade semântica. Isso obriga o leitor a estar atento ao que lê, uma vez que o sentido de uma determinada palavra vai depender do contexto em que está inserida, bem como as palavras que a antecedem e a sucedem e que serão determinantes para a atribuição de sentidos. Vamos massacrá-los! Vamos! Vamos arrasar eles! Vamos! Mas antes vamos acertar o pronome. O humor da tira decorre da reação de uma das cobras com relação ao uso de pronome pessoal reto, em vez de pronome oblíquo. De acordo com a norma padrão da língua, esse uso é inadequado, pois a. contraria o uso previsto para o registro oral da língua. b. contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e objeto. c. gera inadequação na concordância com o verbo. D. gera ambiguidade na leitura do texto. E. apresenta dupla marcação de sujeito. Letra R. Rap. Do inglês, Rhythm and Poetry. É um estilo musical que se caracteriza por um recitado rítmico das letras, que não se cantam propriamente. Surgido nos Estados Unidos na metade do século XX, é associado à população negra norte-americana, embora já tenha há tempo transcendido fronteiras e culturas. Faz parte da chamada cultura hip-hop,
As composições são marcadas por um discurso de protesto contra opressões sociais e por igualdade de direitos. De Banksy, de M.V. Bill, Só Deus pode me julgar. Soldado da guerra a favor da justiça, igualdade por aqui é coisa fictícia. Você ri da minha roupa, ri do meu cabelo, mas tenta me imitar se olhando no espelho. Preconceito sem conceito que apodrece a nação, filhos do descaso mesmo pós-abolição. O trecho do rap e o grafite evidenciam o papel social das manifestações artísticas e provocam a consciência do público sobre as razões da desigualdade social. B. Rejeição do público-alvo à situação representada nas obras. C. Reflexão contra a indiferença nas relações sociais de forma contundente. D. Ideia de que a igualdade é atingida por meio da violência. E. Mobilização do público contra o preconceito racial em contextos diferentes. Letra S. Semântica. Quando analisamos um determinado elemento textual, buscando identificar os seus significados, estamos estudando semântica, que é o estudo da significação das palavras, expressões e enunciados que constituem textos. O trânsito no feriadão é sempre um quadro dramático. Na criação do texto, o chargista Iotti usa criativamente um intertexto. Os traços reconstroem uma cena de Guernica, painel de Pablo Picasso, que retrata os horrores e a destruição provocados pelo bombardeio a uma pequena cidade da Espanha. Na charge, publicada no período de Carnaval, recebe destaque a figura do carro, elemento introduzido por Iotti no intertexto. Além dessa figura, a linguagem verbal contribui para estabelecer um diálogo entre a obra de Picasso e a charge, ao explorar a. Uma referência ao contexto, trânsito no feriadão, esclarecendo-se o referente tanto do texto de Iotti quanto da obra de Picasso. B. Uma referência ao tempo presente, com o emprego da forma verbal é, evidenciando-se a atualidade do tema abordado tanto pelo pintor espanhol quanto pelo chargista brasileiro. C. Um termo pejorativo, trânsito, reforçando-se a imagem negativa de um mundo caótico presente tanto em Guernica quanto na charge. D. Uma referência temporal, sempre, referindo-se à permanência de tragédias retratadas tanto em Guernica quanto na charge. E. Uma expressão polissêmica, quadro dramático, remetendo-se tanto à obra pictórica quanto ao contexto do trânsito brasileiro. Letra T. Teatro. É uma forma de arte em que um ou vários atores apresentam uma determinada história que desperta na plateia sentimentos variados. Dá-se o nome de dramaturgia à arte de escrever peças de teatro.
sendo o dramaturgo o responsável pela composição dos textos. Existem muitos gêneros teatrais, dentre os quais se destacam auto, comédia, drama, fantoche, ópera, musical, revista, tragédia, tragicomédia, entre outros. Teatro do oprimido é um método teatral que sistematiza exercícios, jogos e técnicas teatrais elaborados pelo teatrólogo brasileiro Augusto Boal e que visa a desmecanização física e intelectual de seus praticantes. Partindo do princípio de que a linguagem teatral não deve ser diferenciada da que é usada cotidianamente pelo cidadão comum, o oprimido, ele propõe condições práticas para que o oprimido se aproprie dos meios do fazer teatral e assim amplie suas possibilidades de expressão. Nesse sentido, todos podem desenvolver essa linguagem e, consequentemente, fazer teatro. Trata-se de um teatro em que o espectador é convidado a substituir o protagonista e mudar a condução ou mesmo o fim da história, conforme o olhar interpretativo e contextualizado do receptor. Considerando-se as características do teatro do oprimido apresentadas, conclui-se que a. Esse modelo teatral é um método tradicional de fazer teatro que usa nas suas ações cênicas a linguagem rebuscada e hermética falada normalmente pelo cidadão comum. B. A forma de recepção desse modelo teatral se destaca pela separação entre atores e público, na qual os atores representam seus personagens e a plateia assiste passivamente ao espetáculo. C. Sua linguagem teatral pode ser democratizada e apropriada pelo cidadão comum, no sentido de proporcionar-lhe autonomia crítica para a compreensão e interpretação do mundo em que vive. D. O convite ao espectador para substituir o protagonista e mudar o fim da história evidencia que a proposta de Boal se aproxima das regras do teatro tradicional para a preparação de atores. E. A metodologia teatral do teatro do oprimido segue a concepção do teatro clássico aristotélico, que visa a desautomação física e intelectual de seus praticantes. Letra U. Utilidade pública. A publicidade que informa, orienta, avisa ou previne a população para adotar comportamentos que tragam benefícios reais na melhoria da qualidade de vida tem nome. É a de utilidade pública, ou PUP. Essa corrente precisa de você. Doe sangue. As propagandas fazem uso de diferentes recursos para garantir o efeito apelativo, isto é, o convencimento do público em relação ao que apresentam. O cartaz da campanha promovida pelo Ministério da Saúde utiliza vários recursos, verbais e não verbais, como estratégia persuasiva, dentre os quais se destaca a ligação estabelecida entre as palavras hábito e hemocentro, explorando a ideia de frequência. B. A relação entre a palavra corrente, a imagem das pessoas de mãos dadas e a mão estendida ao leitor. C. O emprego da expressão um grande ato, despertando a consciência das pessoas para o sentimento de solidariedade. D.
A apresentação da imagem de pessoas saudáveis, estratégia adequada ao público-alvo da campanha. E a associação entre o grande número de pessoas no cartaz e o número de pessoas que precisam receber sangue em nosso país. Letra V. Variação linguística. É o modo pelo qual a língua se diferencia dentro do seu próprio sistema. Essa diferença pode ser histórica, geográfica, sociocultural ou situacional. Como a língua não é única, o sistema linguístico abriga diversos ângulos na realização linguística. Há diferenças na produção de fala que se relacionam à idade, à região do país, à cultura e até mesmo ao estilo. Se prestarmos bastante atenção, perceberemos que a variação acontece nos mais variados segmentos da língua, como o fonético, o sintático, o léxico, o semântico, etc. Tudo isso também configura a evolução da língua, o seu desenvolvimento e sua adaptação ao longo do tempo e das mudanças sociais. O cordelista por ele mesmo. Aos 12 anos eu era forte, esperto e nutrido. Vinha do sítio de Piroca, muito alegre e divertido, vender cestos e balaios que eu mesmo havia tecido. Passava o dia na feira e à tarde regressava levando umas panelas que minha mãe comprava e bebendo água salgada nas cacimbas onde passava. De J. Borges. Literatura de cordel é uma criação popular em verso, cuja linguagem privilegia tematicamente histórias de cunho regional, lendas, fatos ocorridos para afirmar certas crenças e ações destacadas nas sociedades locais. A respeito do uso das formas variantes da linguagem no Brasil, o verso do fragmento que permite reconhecer uma região brasileira é: A. Muito alegre e divertido. B. Passava o dia na feira. C. Levando umas panelas. D. Que minha mãe comprava. E. Nas cacimbas onde passava. Letra W. Wally Salomão. Baiano da cidade de Jequié, foi poeta, letrista, ator eventual, articulador cultural, artista visual, homem público e diretor de espetáculos como Gal Fatal, A Todo Vapor. É autor de 9 livros, dentre eles Algaravias e Lábia. Teve poemas musicados por artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Jardim Macalé, João Bosco e Adriana Calcanhoto. Leia abaixo 2 trechos de poemas de Wally Salomão. Texto 1. Da sucursal do inferno, em marcha para o sol, sol. Texto 2. Sofrimento, sofrimentos, até o parto da luz, parto da luz. Na esfera da produção de si mesmo, é uma seção, por assim dizer, do livro Gigolô de Bibelôs, de 1983. Sobre os trechos selecionados, podemos observar um movimento de A.
pessimismo. B, raiva. C, esperança. D, tristeza. E, desespero. Letra X. Show ou show? Estrangeirismos ocorrem quando vocábulos provenientes de outras línguas são incorporados ao léxico da língua portuguesa, o que se dá por seu uso frequente. Essa incorporação ocorre devido a diversas razões, sendo as principais o avanço tecnológico, a crescente globalização, a aproximação com falantes de outros idiomas e o processo de assimilação cultural natural. Gringolândia. A High Society daqui me irrita e todos esses ricos me revoltam, porque vi milhares de pessoas na pior das misérias, sem o mínimo necessário para comer e sem ter onde dormir, e foi o que mais me impressionou. É espantoso ver esses ricos passando dias e noites em festas, enquanto milhares e milhares de pessoas morrem de fome. Como se lê em mais uma de suas biografias, a pintora mexicana Frida Kahlo criticou a alta sociedade dos Estados Unidos quando, acompanhando Diego Rivera, lá viveu. O estrangeirismo no fragmento contrasta com A. Pior das misérias e fome. B. Noites em festa e é espantoso. C. Mínimo necessário e milhares de pessoas. D. Me irrita e me revoltam. E. Sem ter onde dormir. E o que mais me impressionou. Y. Yanomami e a floresta amazônica. Os Yanomami constituem uma sociedade indígena do norte da Amazônia e formam um amplo conjunto linguístico e cultural. Para os Yanomami, Uriri, a terra-floresta, não é um mero cenário inerte, objeto de exploração econômica, mas sim uma entidade viva, animada por uma dinâmica de trocas entre os diversos seres que a povoam. Vocês não entendem por que queremos proteger nossa floresta? Perguntem-me, eu responderei. Nossos antepassados foram criados com ela no primeiro tempo. Desde então, os nossos se alimentam de sua caça e de seus frutos. Queremos que nossos filhos lá cresçam rindo. Queremos voltar a ser muitos e continuar a viver como nossos antigos. Não queremos virar brancos. Olhem para mim, imito a sua fala como um fantasma e me embrulho em roupas para vir-lhes falar. Porém, em minha casa, falo em minha língua, caço na floresta e trabalho na minha roça. Sou habitante da floresta e não deixarei de sê-lo. Assim é. De Davi Copenaua. Na citação, o xamã Yanomami expressa sua visão sobre as atitudes dos brancos perante a floresta amazônica e os povos indígenas. Com base na sua argumentação, conclui-se que A. Os povos indígenas precisam aprender a se vestir
e a viver a partir dos hábitos culturais dos homens brancos. B. Não há razões para que os Yanomami sigam usando o seu dialeto, o que os impele a estudar a língua portuguesa. C. Os povos habitantes da floresta têm o direito de existir com base em seus pressupostos culturais, sociais, econômicos e territoriais. D. Os indígenas não podem, em nenhuma hipótese, plantar roçados em terras amazônicas por conta da legislação ambiental vigente, contrária ao agronegócio. E, apesar das constantes queimadas, as quais ele denuncia em sua obra, os índios não se sentem ameaçados pelo avanço da ação do homem branco. Letra Z. Ziraldo nasceu em Caratinga, Minas Gerais, em 1932. É cartazista, chargista, pintor, dramaturgo, escritor, desenhista e jornalista. Hoje é um dos mais conhecidos e aclamados escritores infantis do Brasil. Em 1960, lançou a primeira revista em quadrinhos brasileira feita por um só autor, Turma do Pererê, também a primeira HQ em cores totalmente produzida no Brasil. Foi um dos fundadores de O Pasquim, tabloide de oposição ao último regime militar. Em 1980, lançou o livro O Menino Maluquinho, seu maior sucesso editorial, depois adaptado para o cinema e para a televisão. Quem escolhe seu caminho é você, não a droga. O cartaz de Ziraldo faz parte de uma campanha contra o uso de drogas. Essa abordagem, que se diferencia das de outras campanhas, pode ser identificada: A. Pela seleção do público-alvo da campanha, representado no cartaz pelo casal de jovens. B. Pela escolha temática do cartaz, cujo texto configura uma ordem aos usuários e não usuários: diga não às drogas. C. Pela ausência intencional do acento grave, que constrói a ideia de que não é a droga que faz a cabeça do jovem. D. Pelo uso da ironia, na oposição imposta entre a seriedade do tema e a ambiência amena que envolve a cena. E. Pela criação de um texto de sátira à postura dos jovens, que não possuem autonomia para seguir seus caminhos. Como revisão preparatória à prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, façam as questões deste abecedário do Enem. Semana que vem divulgaremos o gabarito e tenham sempre bons estudos. A vida é breve, faço dos meus dias uma festa e os meus amigos eu levo no bolso, no coração os meus parentes e entes e os presentes que a vida me dá. Grite comigo.